A Serra do Mar estende-se ao longo de todo o litoral sudeste do Brasil, mergulhando em certos trechos no Oceano Atlântico para formar, junto à costa, uma série de rochedos e ilhas. Em março de 1990, foi criada a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, em uma área formada por um conjunto de ilhas ao norte de Florianópolis. A reserva protege as ilhas do Arvoredo, Deserta, Galés e o Calhau de São Pedro, além de toda a parte submersa ao seu redor. Apenas a parte sul da Ilha do Arvoredo foi excluída, por estar ocupada pela Marinha do Brasil, que desde a época do Império mantém na ilha um farol. Reservas biológicas como a do Arvoredo destinam-se a manter intactas as características naturais do ambiente, mantendo seus processos evolutivos sem a interferência do homem. Desta forma, elas não podem ser consideradas reservas à espera de algum uso posterior. O seu objetivo essencial é a preservação da natureza. Bom, uma reserva biológica, por definição, seria uma área de preservação ambiental, né? Uma unidade de conservação e uma área de tamanho menor do que um parque nacional, que normalmente são áreas vastíssimas. E a característica assim, fundamental dela, que ela serviria, né, teria como objetivo preservar uma espécie animal ou uma espécie vegetal ou um complexo como um todo. O clima da região está sob influência do encontro entre as águas mornas da corrente do Brasil e as águas geladas e densas da corrente das Malvinas. Acredita-se que um braço da corrente das Malvinas chega a alcançar a costa catarinense mergulhando sob a corrente do Brasil. Assim, espécies de climas frios podem aparecer na área da reserva, principalmente no inverno, convivendo com espécies tropicais trazidas pela corrente do Brasil ou outras residentes acostumadas a maiores variações de temperatura. O clima, dessa forma, é um dos fatores que contribuem para que uma grande variedade de espécies possam utilizar a área. A Mata Atlântica, que cobre a Ilha do Arvoredo, também contribui para aumentar a riqueza de espécies na reserva. Ela fornece abrigo, água e alimento a várias aves e mamíferos típicos do continente, que não sobreviveriam neste ambiente se não fosse a floresta. Nas ilhas, as plantas apresentam estratégias de estabelecimento muito distintas daquelas do continente. Cada espécie que se implantou nesta ilha teve adaptações muito peculiares para que aí conseguisse chegar os vetores, suas sementes, e que conseguisse se implantar como população. Este conhecimento desta dinâmica da vegetação das ilhas só é possível a partir da intocabilidade dessas ilhas, dessas reservas, uma vez que, como o ambiente é pequeno, qualquer interferência poderá modificar totalmente esta dinâmica populacional das plantas, da vegetação.
próprio homem primitivo, que habitou a Ilha do Arvoredo há cerca de 4.000 anos atrás, deixou parte de sua cultura registrada na ilha. As itacoatiaras são inscrições entalhadas na rocha. Seu significado ainda continua desconhecido. A construção do conhecimento sobre a história passada, ela pode ser feita através de dois caminhos. Através da documentação escrita das palavras ou então através do sítio arqueológico. Daí a importância da preservação dos sítios arqueológicos. A Ilha do Arvoredo, como parte de uma reserva, ela é de extrema importância, não só em termos da sua preservação como reserva biológica, mas também em termos de sua preservação como reserva cultural. Na ilha encontram-se inúmeros sítios arqueológicos, não só em termos de sambaquis, mas também de inscrições rupestres que testemunham uma ocupação passada. Uma ocupação passada de grupos que mantiveram um equilíbrio com a natureza de tal forma que não a destruíram. Tanto é que hoje nós encontramos intacta. E a preservação desta ilha, então, ela assume dupla importância, como já dissemos, a questão biológica e a questão cultural. De tal maneira que nós temos que levar isso para as gerações futuras que conheçam do mesmo jeito que 2, 3 mil anos atrás, grupos que aqui chegaram ocuparam a ilha. A ilha deserta, apesar do nome, é habitada por uma grande comunidade de aves marinhas. O 30-réis de bico amarelo e o 30-réis de bico vermelho são aves migratórias procurando a deserta na época do acasalamento. Este é um dos raros locais conhecidos na costa brasileira onde estas aves procriam. Elas aparecem no outono, constroem seus ninhos no chão, chocam seus ovos entre a vegetação rasteira que cobre a ilha e vão embora antes do final do inverno. A gaivota é outra ave que cria seus filhotes na ilha deserta. As fragatas preferem a Ilha da Galé para reproduzirem-se. Na primavera, elas constroem seus ninhos sobre as copas mais cerradas dos arbustos existentes na ilha. Estes, entretanto, não são os únicos seres marinhos a reproduzirem-se na área da reserva. As águas entre as ilhas, enriquecidas pelos nutrientes exportados pelos mangues e estuários mais próximos, servem de abrigo a várias espécies de peixes e invertebrados. Muitas reproduzem-se nas imediações e suas larvas, trazidas pelas correntes, encontram aqui o alimento e a proteção necessária ao seu desenvolvimento. Nós entendemos que, a exemplo de outras unidades de conservação marinha existentes no Brasil, além dos objetivos mais tradicionais de proteção aos ecossistemas, pesquisa e também no seu aspecto educativo, existe também o aspecto econômico, que a partir do momento que nessa região as espécies de interesse econômico elas vão se reproduzindo, elas terão a partir do momento que migrar para fora, para áreas vizinhas, onde então elas poderão ser pescadas e haverá então um benefício, apesar de indireto, um benefício econômico, principalmente aos pescadores, comprovando assim que proteção ambiental e desenvolvimento não são fenômenos antagônicos, mas complementares.
Apesar da importância que a região possui para as espécies que a utilizam, o equilíbrio do ecossistema tem sido seriamente ameaçado pelo homem, mesmo após a criação da reserva. A pesca predatória causou uma drástica redução nos cardumes. Praticada com redes de arrasto ou até mesmo dinamite, captura também indivíduos jovens, muitos sem ter se reproduzido pela primeira vez. A caça submarina é responsável pelo quase desaparecimento de moluscos, lagostas e grandes peixes como a garoupa e o mero. As ilhas sofreram com o corte de árvores e queimadas, enquanto as aves marinhas tiveram seus ovos roubados. O mar é o depósito de lixo mais usado por turistas e pescadores. Hoje, entretanto, a situação começa a mudar. Apesar das dificuldades financeiras e carência de pessoal, inicia-se o processo de implantação da reserva. As embarcações que visitam a área estão sendo catalogadas, abordadas e seus tripulantes são conscientizados da necessidade da preservação do local. As irregularidades são tratadas conforme a lei. Você tem rede aqui? Eu acho que a Ilha do Arvoredo é uma coisa que, por um lado, traz benefícios para nós, porque estava sendo muito explorada por muitas pessoas, tirando os objetos, coisas de valor do fundo do mar, que já pertencia à natureza. Hoje em dia vai argentinos, estão indo fazer pesca submarina com tubo de ar. Isso é uma coisa que não é permitida, porque faz correr todos os peixes que existem na ilha. E de uns anos para cá já não está existindo mais peixe, só por causa da exploração que tem existido. Então acho que foi uma boa o IBAMA fazer essa reserva. E se é para ter uma área ecológica, eu acredito que tem que ter um posto do IBAMA para tomar conta 24 horas por dia, porque durante o dia ninguém faz acesso à ilha, mas à noite estão pescando normalmente. Então isso aí, se é lei para um pescador, o IBAMA tem que assumir a responsabilidade e tomar conta de todos. Os primeiros resultados destes esforços já podem ser observados. Algumas espécies que praticamente desapareceram destas águas já podem ser vistas com mais frequência pelos mergulhadores. A Cidiver vem operando na Ilha do Arvoredo e nas outras ilhas há cerca de 7 anos. E a nossa proposta sempre foi para o mergulho ecológico. E notou-se nesses 7 anos a diminuição dos peixes. Após a criação da reserva do Arvoredo nesses últimos 2 anos, hoje já temos o retorno de 30% a 40% dos peixes. É muito importante a preservação da reserva do Arvoredo para a Ilha de Santa Catarina, já que a vocação turística da ilha é muito grande.
Dentro de uma área protegida, muitas espécies podem completar seus ciclos reprodutivos sem perturbações. O excedente de suas populações irá colonizar outras áreas, favorecendo a pesca nesses locais. Isto prova que desenvolvimento pode ser uma atividade complementar à conservação da natureza. A criação de unidades de conservação, entretanto, perde o sentido se elas não forem parte de um planejamento para todo o ecossistema no qual se inserem. Pois não é possível manter o equilíbrio de uma área intocada enquanto o ambiente ao seu redor é degradado. Pesquisa e educação. Estes são os caminhos para que possamos encontrar a forma correta de nos relacionar com o ambiente do qual somos parte integrante.